estava estudando essa palavra há 30 dias. Eu não sabia nem qual igreja eu ia pregar, mas eu sabia que Deus queria falar. Então nessa noite eu te peço que você só pegue o que for para você. Só pegue o que for para você. Porque Deus, Ele é um mar, irmãos. Deus, Ele é um rio também. Tem águas tranquilas, tem águas mais agitadas. Deus, Ele se comporta e trabalha da maneira que Ele quer. E toda a palavra de Deus é proveitosa e eficaz. Abra no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Além de uma pregação, também vai ser um estudo para a gente aqui nessa noite. Livro de Apocalipse, seu capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Sétima carta à igreja de Laodiceia. Quem achou diz amém. Quem não achou diz me espere. Tem alguém que não achou ainda? Se quiser marcar para depois meditar. São cartas maravilhosas, irmãos. Foi para aquele tempo, mas também se aperfeiçoa nesse tempo para a nossa vida. Porque tudo que tem na Bíblia que aconteceu com os antigos serve como exemplo para a nossa vida, para que a gente não trilhe o mesmo caminho. E outros exemplos se tem para que a gente trilhe o caminho. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim como és morno, não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cega e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha da tua nudez. Que unja teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Sente glorificando o nome do Senhor. Repita comigo nessa noite: o que fazer quando não sentimos mais a presença de Deus? Irmãos, Jesus se apresenta para João. João estando ainda na ilha de Pátimos. E quem é esse João? Esse João é o discípulo amado, ao qual se reclina no peito de Jesus e pergunta a Jesus na mesa da ceia quem era o traidor.
Esse João é o mesmo que Jesus na cruz do Calvário olha para ele e diz: eis aí, mulher, o teu filho. Esse João é o mesmo que passou por todas as lutas com Jesus, não abandonou Jesus e nem desistiu do ministério que Cristo entregou sobre a vida dele. Quem dera, Jesus olha para João e diz: João, você não vai morrer de mártir, você não vai ser sepultado como os outros discípulos. Outrora você será preso. Alguns vão olhar e vai dizer: o ministério acabou, não canta mais, não prega mais, não louva mais. Mas na ilha de Pátimos, Jesus se apresenta e diz: João, o teu ministério ainda não acabou. Não prega, mas escreve. Não prega, mas tem visão. Ainda não acabou, João. Jesus se apresenta para João e diz: João, se apresenta em corpo de glória, se apresenta como filho único, primogênito, e diz: olha, João, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e sou o fim. Quando Jesus se apresenta para João, ele vai ter um diálogo com João, e o mesmo Jesus vai dar visões a João. Jesus vai dizer: João, me escreve 7 cartas para as igrejas que estão na Ásia. Perceba que o mesmo Jesus é que vai ditar com a sua boca para que João escrevesse para as igrejas. Aí Jesus ainda diz mais: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Quando a gente vai ler as cartas, alguns podem dizer palavras duras, alguns podem dizer difícil de ouvir, mas perceba que o amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do ser humano. Se for preciso, ele aperta. Se for preciso, ele estreita. Se for preciso, ele fecha a porta. Se for preciso, ele quebra o laço. Se for preciso, ele corta a lança. Mas ele não deixa que Satanás prevaleça contra a igreja. Eu fico com medo. E a gente percebe que no século 21 está se tornando difícil pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho genuíno, o evangelho curador, o evangelho que modifica a alma, o corpo, alma e espírito, e também o pensamento. Jesus se apresenta para João e diz: João, se eu quisesse deixar como está, eu não me apresentava para você, não dava carta. Mas como eu estou vendo que Satanás quer se andar no meio da casa, pega a caneta, escreve a carta, que eu vou começar a lapidar uma por uma. A primeira carta que Jesus manda é a igreja de Éfeso. Perceba que Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso: Éfeso, eu só tenho uma pequena coisa contra ti. Eu sei que a luta está grande, eu sei que a batalha está grande, mas eu só tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Volta, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Jesus está dizendo: outrora você evangelizava, outrora você buscava o perdido, outrora você buscava o caído, outrora pregava para o traficante, outrora pregava para a prostituta, outrora buscava os pequeninos, mas hoje eu olho para vocês e vejo que deixou o primeiro amor. Aí Jesus diz assim: volta a fazer as obras que fazia, a caminhar como caminhava, volte ao primeiro amor. Jesus está dizendo: ei, quando eu olhava para vocês, Éfeso, eu via intimidade, eu via comunhão, eu via concordância, eu via amor pelos pequeninos, mas hoje eu olho e vejo que esse amor se esfriou. Aí Jesus se apresenta para a igreja e diz: ei, volta ao primeiro amor.
A segunda carta que Jesus manda é para a igreja de Esmirna. Perceba que a igreja de Esmirna é a menor igreja de todas as 7. Alguns olhavam para a igreja de Esmirna pelo seu tamanho. Não tinha piso de qualidade, não tinha telhado de qualidade, não tinha pessoas de condição. Alguém poderia olhar e fazer uma crítica: será que Jesus está aí? Será que o Pai está trabalhando? Aí Jesus manda a carta para a igreja de Esmirna e diz: Esmirna, eles te consideram como pobre, mas deixa eu te dizer algo: você é rica, rica daquilo que o dinheiro não pode dar, rica daquilo que as condições humanas não podem dar. Eles olham para a roupa, eles olham para o sapato, eles olham para o cabelo, mas quando eu olho para vocês, o céu está dizendo: vocês são ricas, você é rica, você é rica. A menor igreja, tajada a igreja de menor pobreza das 7, Jesus olhou para elas e disse: ei, vocês é rica. Jesus está dizendo: vocês têm algo que a condição financeira não pode dar. Vocês têm algo que o carro do ano não pode dar, a melhor casa não pode dar, a conta bancária cheia não pode dar. Eu olho para vocês e vejo a verdadeira adoração. Eu olho para vocês e vejo uma verdadeira igreja, rica daquilo que o dinheiro não pode dar. Vocês são ricas, Esmirna. Jesus vai mandar uma carta para a igreja de Pérgamo. E vai dizer: Pérgamo, eu sei que vocês habitam aonde está localizada a sinagoga de Satanás. Eu sei que Satanás vai querer lançar algum de vocês na prisão, mas eu só tenho contra ti, Pérgamo, uma pequena coisa, que você atura no meio da congregação, Pérgamo, a doutrina de Balaão. Pregador, que doutrina é essa? Pregadores comprados por dinheiro, pregadores que só pregam vitória, pregadores que só pregam porta aberta. O culto só é prosperidade, o culto só é dinheiro, o culto só é você vai ter, você vai receber. E o verdadeiro evangelho sendo tirado da igreja. Pérgamo, eu só tenho contra ti, Pérgamo, que você aceita a doutrina de Balaão. Perceba que Balaão ensinou Balaque a lançar tropeço no meio do povo. Um profeta. Perceba que Jesus está dizendo: eu olhei e vi um engano no meio de vocês. Profetas que pegam o microfone para semear contenda, profetas que pegam o microfone para desviar o povo, profetas que pegam o microfone para trazer divisão na igreja. O Pai está dizendo: não mature no meio da igreja, Pérgamo. Profetas que vendem a mensagem, profetas que vendem o que Deus quer fazer na igreja, muda uma mensagem para agradar o povo, muda a pregação para agradar as pessoas. Quando Ele quer curar, Ele cura, quando Ele quer tocar, Ele toca, quando Ele quer salvar, Ele salva. E perceba que Jesus está dizendo: no meio de vós, profetas que semeiam uma doutrina de Balaão. Aí Jesus vai mandar uma carta para a igreja de Sardes. Sardes, eu só tenho contra ti uma pequena coisa. Eu olho e conheço as tuas obras. Eu olho e conheço o que você faz. Eu conheço o teu sentar. Eu conheço o teu levantar. Eu te conheço em casa, eu te conheço na igreja, eu te conheço no trabalho, eu te conheço fora dessa congregação, eu te conheço aí nos vários lugares que você vai. Eu só tenho uma pequena coisa contra ti.
Você tem nome de viva, mas você está morta. O nome é de que vive, parece que está vivo. Precisa aplicar isso aqui. Jesus está dizendo, está no meio da congregação, está no meio dos irmãos, está adorando junto, está cantando junto, está sentada na cadeira, mas quando eu olho para dentro, parece que está viva, mas está morta. Não tem unção, não tem presença, não desce mais, não ora mais, não busca mais a minha face. Coloca uma veste e vem adorar. Senta até na cadeira e canta o louvor. Mas quando sai daqui, a obra não é de quem vive. O pensamento não é de quem vive. As atitudes não é de quem vive. As conversações não é de quem vive. Os caminhos não é de quem vive. As amizades não é de quem vive. Sardes, olha lá quem vai lá, um crente. Olha lá quem vai lá, a casa do crente. Olha lá quem vai lá, tá com a roupa de crente, tá cantando louvor, tá na igreja, mas em casa tá quebrando pau, na rua tá discutindo, não tem testemunho de que vive, não tem testemunho de igreja fora daqui. Eu só tenho contra ti uma coisa, Sardes: o teu nome que você carrega é de vivo, mas a tua obra é de morto. Aqui não tem, mas da onde eu vim, o nome é de quem vive, mas a obra deixa a desejar. Jesus, oh meu Deus do céu. Jesus está dizendo, quando eu olho para vocês, eu só vejo o nome. Sardes, a igreja de Sardes. Quando eu olho para vocês, Sardes, eu vejo que vocês cresceram em nome. Mas quando eu busco comunhão, quando eu busco intimidade, quando eu busco estar perto de vocês, eu vejo que vocês têm nome, mas não estão vivos. Aí Jesus manda uma carta à igreja de Filadélfia. Aí Jesus diz assim para a igreja de Filadélfia: Filadélfia, eu vejo que no meio de vocês, Satanás quer cirandar a igreja. Satanás lançou alguns na prisão. Se levantaram muitos falsos mestres no meio de vós, mas vocês contenderam a eles. Agora deixa eu te dizer algo. Satanás está tentando acabar com a igreja. Satanás está tentando fechar a porta. Satanás está tentando destruir. Mas a igreja de Filadélfia, eu olhei para vocês, abri uma porta no céu, e que Satanás não vai poder fechar. É Jesus dizendo, enquanto você guerreia contra Satanás, eu deixo a porta aberta. Enquanto você me adora, eu deixo a porta aberta. Satanás vai se levantar, mas eu vou lançar por terra. Jesus disse, Filadélfia, eu abro uma porta que Satanás não poderá fechar. Só duas igrejas não é repreendida pelo Senhor, que é a igreja de Esmirna e Filadélfia. As outras 5 igrejas, Jesus vai ter um tete a tete. Só que eu quero falar com vocês nessa noite sobre a igreja de Laodiceia. Por que Jesus deixou a igreja de Laodiceia por último? No contexto histórico, a igreja de Laodiceia é a maior. A igreja de Laodiceia é a mais rica. A igreja de Laodiceia que tem maior condição financeira. Perceba que em Laodiceia
havia uma empresa que criava colírio para os olhos, e eles também trabalhavam com tecido. O contexto histórico dessa igreja diz que essa igreja começa a crescer tanto que no ano 60 a.C. houve um grande terremoto na cidade. A igreja foi toda destruída, mas a igreja conseguiu se reerguer de novo, sem a ajuda da prefeitura, que era o departamento de autoridade daquela época. Quando a igreja de Laodiceia começa a crescer, perceba, eu vou ler com vocês de novo. A igreja de Laodiceia, pastor Davi, não passa por luta. A igreja de Laodiceia não é perseguida, não é caluniada, ninguém é lançado na prisão, ninguém é perseguido, ninguém recebe açoite pela palavra, ninguém recebe calúnia pela palavra. Pegue isso aqui. A igreja não passa por luta. Quando a igreja não passa por luta, ela cresce. E quando essa igreja cresce, ela se torna maior. Quando essa igreja se torna maior, ela se torna mais rica de todas as igrejas. Aí Jesus vai ter uma comunicação com Laodiceia. Porque Laodiceia cresce financeiramente. Eles diziam de si mesmos: nós temos condição, nós temos muito dinheiro, no meio de nós há muitos empresários, há muitos grandes da terra. Aí, o erro de Laodiceia foi olhar para si mesma e dizer: não preciso de mais nada. Porque quando ela disse que não precisava de mais nada, ela não percebeu algo. Jesus saiu da casa e a igreja de Laodiceia não percebeu. Se tornou a maior igreja, se tornou a maior potência, se tornou o maior nome da época, mas Jesus estava batendo no coração da igreja, querendo falar na casa, mas na igreja ninguém ouvia mais. Ah, Jesus, só pegue o que for para você, irmão. O texto que lemos diz que Jesus estava assim na porta, ó. Há duas formas de você chamar alguém: ou você grita, ou você. Então Jesus chegou na porta da igreja de Laodiceia. Ele estava assim na porta, batendo, mas ninguém. Imagine, irmão. Deixa eu fazer uma aplicação aqui nessa noite. O melhor carro, o carro do ano, a melhor casa, tudo que o dinheiro podia comprar, tudo que o dinheiro podia dar. Eu me lembro também pregando sobre a igreja de Laodiceia, sobre o jovem rico. Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim: honre os mandamentos. Ele olha para Jesus e diz: isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para o moço e diz: verdade, só te falta uma coisa. Ele foi buscar o que? Salvação. O que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus deu o caminho. Ele disse: isso eu faço desde a minha mocidade. Jesus olha para você e veja que você é conhecedor. Verdade, só lhe falta uma coisa. Vá lá, dê tudo que você tem aos pobres, volte e me siga. Você não vai ter um tesouro na terra, eu vou lhe dar um tesouro no céu.
A história diz que ele olha para Jesus e se entristece. Aí o texto diz assim: porque ele tinha muitos bens. Ele abandona a salvação dele por causa de quê? Dinheiro, bens. Chegou procurando a salvação e virou as costas por causa do que tinha. Perceba que Jesus estava perguntando a ele: está disposto a renunciar às coisas da terra para viver as coisas do céu? Vivemos em um tempo em que renunciar está difícil. Renunciar está difícil. Ele larga tudo que ele tem, vira as costas para Jesus. Aí Jesus diz assim: percebe o que esse jovem fez? Duro será e difícil será para um rico entrar no céu. Mais fácil será um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar. Mas Jesus não está dizendo que o rico não vai entrar, porque o fio da agulha era um buraco, uma porta que tinha entre Israel, que passava o camelo. Perceba que as pessoas passavam pelaquela porta. Perceba, Jesus nunca condenou a prosperidade, nunca. Jesus nunca condenou o dinheiro, nunca. Mas só quando Jesus ele vai fazer uma colocativa, ele não coloca nem Satanás como o Senhor. Ele coloca o quê? O dinheiro. Não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Dinheiro fala. E por que ele se tornou Senhor? Ah, Jesus. É gente abandonando casa, abandonando família, é gente abandonando a fé, é gente abandonando tudo. Alguns abraçam sonhos e que deixa Deus de lado, deixa o congregar de lado, deixa a vida espiritual de lado, deixa a salvação de lado por causa da vida financeira. Perceba que Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia: Laodiceia, tem culto, tem cantoria, tem pregação, tem adoração, tem cantores, perceba que o culto estava havendo, a adoração era a mesma, a pregação também era a mesma, mas Jesus estava dizendo: eu já saí do meio a tempo. Eu fico preocupado com esse tempo em que pessoas não ligam mais para sentir a presença de Deus, em que pessoas não ligam mais para a sua vida espiritual, em que pessoas não ligam mais como ela está com Deus. Se não tem comunicação mais com o Espírito Santo de Deus, não tem comunicação mais com o Pai. Perceba, não são batizados no Espírito Santo, mas também não oram para serem batizados, não sentem a comunicação de Deus, mas também não buscam essa comunicação. Eu me lembro de Jesus dizendo a Nicodemos: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Esse dia eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã. Ela disse que ela encontrou uma amiga antiga dela na rua. E quando ela encontrou essa amiga dela antiga na rua, elas começaram a conversar. Quando elas começaram a conversar, essa amiga convidou ela para a casa dela. Quando a amiga olhou para ela e disse assim para ela: eu vejo que você cresceu, eu vejo que financeiramente você está bem,
Eu vejo que você tem um carro do ano, um carro de qualidade, uma casa bonita. Eu vejo que você tem um marido bonito. Eu vejo que teus filhos são bonitos. Ela disse, que muito bom, mas deixa eu te fazer uma visita, eu quero tomar uma água na sua casa. Aí perceba que ela contando que ela chegou na casa da amiga. A casa não era muito bonita, era uma casa pequena, mas era uma casa aconchegante. Ela disse que quando ela sentou, o marido da amiga veio, beijou ela, deu um cheiro, conversou com ela, abraçou os filhos, brincou, começaram a brincar, uma felicidade, uma alegria dentro da casa. Ela disse que ela olhou para a amiga com um olhar de inveja e começou a chorar. A amiga chegou para ela e disse, que foi que aconteceu, amiga? Ela disse assim, nesse momento, eu senti inveja de você. Aí a amiga disse assim, por quê? Porque eu tenho um marido bonito que não me dá atenção. Eu tenho um marido bonito que não tem tempo para mim. Eu tenho dinheiro na conta, mas a minha família não é feliz. Eu tenho uma casa bonita, mas na minha casa não há paz. Na minha casa tem briga, contenda, discussão. E quando eu olho para a tua casa pequena, eu vejo comunhão, eu vejo intimidade, eu vejo amor. Ela disse que começou a chorar. Foi para casa chorando. E ela disse assim, Deus, hoje eu vejo que dinheiro não é tudo. Salomão chegou no ápice da sua glória. E quando ele chegou no ápice da sua glória, ele disse, tudo é vaidade. Salomão disse, o que eu quiser comprar na terra eu compro. Tudo que meus olhos desejaram, eu tive. Tudo que meu coração anseiou, eu também tive. Mas agora eu olho para mim mesmo e vejo que eu tenho tudo e estou enfadado. Perceba que Salomão está dizendo, agora eu vejo que toda a glória da terra não é nada sem a presença de Deus. Jesus mandou uma carta para a igreja de Laodiceia e disse, Laodiceia, eu só tenho uma pequena coisa contra ti. Laodiceia tinha tudo que eles queriam, a melhor roupa, o melhor tecido, eles tinham um colírio para o olho, eles tinham uma condição financeira alta. Só que a cidade de Laodiceia só não tinha uma coisa: água. A água que tinha em Laodiceia vinha por dutos, saía de Colossos a água fria, e saía de Herápolis águas quentes. Quando essas águas saíam por duto, que as duas águas chegavam na igreja de Laodiceia, chegava morna. Um visitante certa feita dizendo acerca de Laodiceia disse que ele, visitando a cidade, quando ele bebeu uma água, ele sentiu ânsia de vômito. Jesus está contando a história da igreja de Laodiceia. Laodiceia, eu vejo que vocês têm tudo, Laodiceia, mas eu estou à porta e estou batendo. Ah, Jesus, eu vejo que vocês não passam provação, eu vejo que vocês não passam luta, eu vejo que vocês cresceram e eu deixei crescer, eu vejo que eu me entreguei tudo para vocês, mas eu estou buscando a verdadeira adoração e não estou encontrando. Eu estou buscando verdadeiro adorador, não estou encontrando. Eu estou buscando a verdadeira. Quando eu olho para vocês, Laodiceia, eu vejo que vocês me tiraram do centro. Laodiceia tirou Jesus do centro. E Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Eu me lembro do testemunho de uma missionária. Ela disse que o marido dela caiu enfermo, em cima de um leito do hospital, muito doente com câncer. Ela disse que ela colocou o joelho no chão e foi orar a Deus acerca do marido dela. Ela disse: Deus, eu não aceito, eu sou fiel na tua casa, nós somos dizimistas na tua casa,
Nós somos um ofertante na tua casa. A gente não perde um culto. Culto de manhã a gente está na igreja. Culto de tarde a gente está na igreja. A gente se envolve na obra. A gente prega, a gente canta, a gente louva. Eu não aceito meu marido no leito de hospital. Ela disse que quando ela estava orando a Deus, ela ouviu uma batida na porta da casa dela. Uma pessoa chamando ela. Ela disse que quando ela saiu, que abriu a porta, um mendigo, pedindo de comer a ela. Ela disse: olha, não me incomoda, eu estou numa grande batalha, não me incomoda, vai embora. Ela disse que no outro dia ela orou de novo a mesma oração: eu não aceito, nós somos dizimistas, estamos todo dia na sua casa, Senhor, estamos todo dia te adorando, eu não aceito meu marido no leito do hospital. Ela disse que quando ela orou de novo, ela ouviu uma batida na porta. Quando ela foi abrir, o mendigo de novo, pedindo comida a ela. Ela disse que ela olhou para o mendigo e mandou o mendigo embora: vai embora, não me incomode. Ela disse que por 3 vezes aconteceu da mesma forma. Ela não descansou, foi para o culto. Ela disse que chegou no culto em direção ao púlpito e colocou o joelho no chão. E fez a mesma oração a Deus. Ela disse que Deus tomou uma mulher de Deus, uma senhora de oração, chegou no ouvido dela e disse: minha serva, eu ouvi a tua oração pelo teu marido, mas 3 vezes eu fui na tua casa, bati na tua porta, e você não abriu a porta da casa para mim. Ela estava orando por quem? Pelo marido. 3 vezes Jesus bateu na porta da casa dela. Ela disse que foi para casa orar de novo no 4º dia. Olha o mendigo de novo. Bateu na porta da casa dela. Ela disse que dessa vez preparou um prato de comida, colocou para ele. Preparou uma roupa do marido, deu a ele. Pegou um valor financeiramente, deu a ele. Ela disse que ele terminou de comer, levantou da mesa e estava indo embora. Quando ela abriu a porta da casa para ele ir embora, ele virou as costas para ela e disse: minha serva, por causa dessa atitude, eu entro no leito do hospital, eu tiro aquele maquemé, receba a cura, minha serva, nessa hora. Jesus disse: Laodiceia, eu só tenho uma pequena coisa contra ti, Laodiceia, que você não é nem quente e você não é nem frio, você é morno, nem quente nem frio, tu és morna. Entendemos que naturalmente o quente é aquele crente que vive avivadamente na obra de Deus, e o crente frio é aquele crente que se desviou do caminho do Senhor. Mas Jesus está dizendo: você não é nem frio e você não é nem morno. Ora você quer, ora você não quer, ora você está na igreja, ora você está no mundo, ora você quer ajudar, ora você não quer, ora você quer louvar, ora você não quer. Jesus está dizendo: você é morno. Você não sabe se você quer ou se você não quer. Ah, Deus do céu. Jesus está dizendo, Jesus olhou para a igreja de Laodiceia e disse: eu já estou a ponto. Ah, Jesus disse: eu já estou a ponto. O pai está dizendo, olha o que o pai disse para eles: eu já estou cansado de tentar investir em vocês e vocês não querem nada. Eu já estou cansado desse negócio de quer, ora não quer, ora tem compromisso, ora não tem, ora adora, ora não adora, ora se firma, ora não se firma, ora está na casa, ora sai da casa. Qualquer luta quer sair da igreja, qualquer luta quer desviar, qualquer luta quer...
Jesus está dizendo: já estou cansado. Jesus. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: Laodiceia, eu já estou a ponto, Laodiceia. Porque quando eu estou olhando, não estou vendo mais aonde eu possa trabalhar. Perceba, difícil é cuidar de um crente morno, difícil é cuidar de um varão morno, difícil é cuidar de uma varoa morna. Ora ela louva, ora ela não louva, ora ele canta, ora ele não canta, ora ele vem para a igreja, ora ele não quer, ora ele... Oh, meu Deus do céu. O pior crente de se converter é o crente convencido. O pior crente de se converter é o convencido. Ele é convencido que ele não precisa de mudança. Ele é convencido que ele não precisa mais ouvir a palavra. Ele é convencido que a palavra não é para ele, que a pregação não é para ele, que ele está bem como ele está. Ele aprendeu assim, ele cresceu assim, ele veio do mundo assim. Ele é... Jesus. O pior crente de se converter é o crente convencido. Eu preciso aplicar isso aqui, mas só pegue o que for para você. E tem crente que vem de outra denominação, aprendeu de uma forma, era de uma forma lá, arrumou contenda lá, sai de lá para arrumar contenda também aqui. O pai está dizendo: eu já estou a ponto. Jesus, se ele quisesse deixar como estava, ele não tocava em João. Jesus se colocou como médico dos médicos, porque ele toca na ferida para curar, para sarar. Perceba que certa feita Jesus pregando, uma multidão de aproximadamente 7.000 pessoas segue Jesus. Quando essa multidão segue Jesus, Jesus sobe na montanha. Hoje é cura e libertação. Ele vai dar o primeiro sermão do monte. Quando ele está dando o primeiro sermão do monte, perceba que Jesus, ele disse bem claro em Jeremias 18, ele vai buscar na lama mesmo. Ele vai pegar caído mesmo, na droga, no tráfico, na bebida, na prostituição, mentiroso, adúltero, fornicador. Ele vai buscar dessa maneira mesmo. Mas quando chega na casa, ele começa a apertar para lapidar. Ele coloca na olaria. Na olaria ele começa a apertar o Jonas. Na olaria ele começa a apertar o Pedro. Na olaria ele começa a apertar o Tomé. Na olaria ele começa a apertar para lapidar. Irmãos, eu me lembro de Jesus pregando para Pedro e falando a Pedro que o segredo era amor. Eu imagino Jesus olhando para Pedro todo dia e vendo aquela espada na bainha de Pedro. Eu imagino Jesus olhando para Tomé, Jesus pregando e Tomé assim: isso vai acontecer nada. Eu não acredito nesse negócio do reino dos céus. Eu não acredito nesse negócio. Tomé era Jesus pregando e ele desacreditando da pregação de Jesus. Mas Jesus olhando para Tomé dizendo: eu vou lapidar tua fé, Tomé. Eu vou te lapidar, Pedro. Você pode chegar contendeiro, você pode chegar brigão, seu temperamento pode ser forte, mas eu trato o teu temperamento na olaria. Jonas achou que ele podia fugir de Deus. Jonas achou que ele podia fugir de Deus. Só que quando Deus escolhe, irmão, está escolhido. É Jonas correndo e Deus dizendo: estou contigo, Jonas. Aonde você for, eu te pego.
pode se esconder aonde você quiser. Se a promessa for de pregar a palavra, tu vai pregar. Eu tiro do tráfico, da droga, da bebida. Pastor Davi, eu vou entregar algo aqui hoje, pastor Davi. Estava passando uma caravana em Israel. Essa caravana estava dentro de um carro. Quando o motorista da caravana olhou para o lado, ele viu uma ovelha vindo correndo. E essa ovelha passou na frente do carro que a caravana estava. O pastor veio atrás da ovelha correndo. Quando ele chegou na frente do carro, o pastor pegou a vara e quebrou a perna da ovelha. Quando o pastor quebrou a perna da ovelha, a caravana toda desceu e disse ao pastor assim: por que você está ferindo essa ovelha? Por que você quebrou a perna da ovelha? Você não sabe cuidar de ovelha, você não é um bom cuidador. Eu vou começar a discutir com o pastor disse: epa, pare, deixa eu te dizer algo. Essa ovelha é a que mais me dá problema. Eu quebrei a perna dela, eu vou colocar ela no ombro, mas eu não perdo ela para Satanás. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: eu vou tocar naquele jovem, eu vou tocar naquele marido, eu vou tocar na tua família, mas eu não vou perder ele para Satanás. Depois que o pastor fere a perna da ovelha, é o pastor que alimenta a ovelha. Se olhássemos para Paulo, nunca que a gente veria um dos maiores pregadores da palavra. Arraoçava as igrejas, perseguia os cristãos, matou, consentiu na morte de Estevão e de alguns irmãos. Mas o pai olhou para ele e disse: é escolhido, é pregador da minha palavra. Eu vou apertar, eu vou tratar, eu vou lapidar, eu vou ter um tete a tete com ele. Mas uma das histórias da Bíblia que eu mais me surpreendo é com a história de Naamã. Por que com a história de Naamã? Porque Naamã nem do povo de Israel era sírio. Aí o texto diz que Deus deu livramento à Síria por causa de Naamã. Perceba que Deus já estava aguardando Naamã desde o mundo. Deus já estava aguardando Naamã desde desviado. Era Satanás abrindo a sepultura e o pai dizendo: eu vou fechar. Era Satanás montando um laço e o pai dizendo: eu vou desfazer. Ele é meu escolhido, ele é meu separado. Eu estou guardando desde o mundo para pregar a minha palavra. Só que Naamã tinha o quê? Uma lepra. E essa lepra precisava de quê? Ser curada. Ele escondeu a lepra na Síria. Mas quando ele chegou em Israel, o profeta disse a ele: bote para fora. Porque na Síria se esconde, mas em Israel se entrega na mão do Senhor. Lá no mundo se esconde, lá no mundo se vive se escondendo, mas aqui na casa do Senhor a gente entrega para Deus e Deus traz a cura, a lapidação, a transformação na nossa vida. A Jesus disse à igreja de Laodiceia: Laodiceia, ao que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus está dizendo: ei, Laodiceia, eu aconselho vocês que comprem de mim colírio, para que coloquem nos vossos olhos. Eu aconselho vocês que comprem de mim vestes,
brancas para que cubra a tua nudez. E olha, Laodiceia, eu estou mandando a carta, porque eu não vou perder ninguém para Satanás. Satanás quer se andar, mas eu estou voltando de volta para o centro. Aí Jesus disse: quem abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Só que perceba, finalizando, há 3 tipos de ovelha, e a igreja tem que entender com qual está lidando. Há 3 tipos de ovelha, e a igreja tem que entender com qual está se lidando. A ovelha que se perde, perceba que a ovelha se perdeu. O pastor foi aonde? Atrás da ovelha perdida, colocou no ombro, trouxe de lá, largou as 99, buscou a ovelha perdida, colocou no ombro, se alegrou e teve uma festa por causa de uma ovelha que se perdeu. Na passagem da dracma, a dracma se perde aonde? Dentro da casa. Você está dizendo o que, pregador? O texto diz que tem pessoas na casa, mas está perdido. Está até na casa, mas não tem mais visão. Está até na casa, mas não tem revelação. Está até na casa, mas não tem visão espiritual. Está até na casa, mas não entende as coisas de Deus. Não tem comunicação, não tem intimidade. Não sente mais a presença do Senhor, mas está na casa. Laodiceia. Aí o texto diz que a mulher faz o quê? Acende a luz, vai à casa e encontra a ovelha perdida, a dracma perdida, que é a ovelha. Que Jesus está considerando pessoas que estão na casa, mas estão perdidos. O que é a luz? Palavra. Só que na terceira parábola fala acerca do filho pródigo. Filho pródigo é a ovelha rebelde. Filho pródigo é a ovelha rebelde. Ele chega para o pai e diz: me dê minha parte da herança que eu vou embora. Aí o pai estava vivo. Normalmente se pede a parte da herança com o pai morto. Só que Deus não vai segurar ninguém que queira sair. Aí o pai pega a parte da herança e faz o quê? Dá ao filho. Não, pode ir. Você não quer ir? Ele estava dizendo para o pai que queria ir para o mundo. Aí o pai disse a ele: pode ir, quer dinheiro, tome. Ele gasta tudo dissolutamente. E o texto diz que o pai tem empregados à sua disposição, mas não manda ninguém atrás do filho pródigo. Ah, Jesus. Você já viu quando Deus falou com Jonas? Deus só falou uma vez só. É por aqui que eu quero você, Jonas, ó. É pregando a minha palavra em Israel. Jonas mudou o caminho, Deus se calou, não disse mais nada a ele. Aí Deus tocou no vento, tocou no peixe, trouxe a tempestade e disse a ele: ou você prega de um jeito, ou se coloca na posição de um jeito, ou eu vou apertar a casa, a família, a parentela, para se colocar na posição. O filho pródigo gasta tudo dissolutamente. Aí depois que ele está apacentando porcos, ele diz o quê? Levantar-me-ei. Quem tem que reconhecer? Eu acho engraçado quando eu sou para evangelizar. E vejo também que muitos irmãos passam por isso. Quando a gente sai para evangelizar, a gente se bate com muita gente desviado ou fora da direção. Engraçado é que muitas vezes não está na direção nem no caminho, mas quer debater Bíblia e conhecimento com quem está no caminho. E muitas vezes conhece mais Bíblia do que eu e do que você.
Saiu por causa de quê? Fulana me criticou. Saiu por causa de quê? Porque eu olhei para a vida do pastor fulano, eu olhei para a vida de Beltano, aconteceu não sei o que comigo. Aí perceba, chega na frente do altar e aceita Deus, mas aceita Deus para ficar olhando para os homens. Olha para a vida de fulano, olha para a vida de Beltano e quer ficar na igreja. Não fica, porque somos todos falhos e pecadores. Estamos todos na igreja buscando a melhora de Deus. Aí quando perceba, no primeiro sermão da montanha, Jesus é abandonado por aproximadamente 7.000 pessoas. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: quem pode ouvir uma pregação dessa? São palavras muito duras. Jesus olha para Pedro e diz: quer ir? Quer ir com eles? A porta é estreita, amanto que nevassia. A porta não passou por reforma. Para entrar no céu não é de qualquer maneira. Aí Pedro olha para Jesus e diz: para onde eu irei, se só tu tem palavras de vida eterna? Pedro está dizendo: está doendo, mas eu prefiro ficar. Evangelho é curados para curar. Líderes feridos ferem pessoas. Líderes traumatizados traumatiza pessoas. Líderes que não estão bem, que não estão sarados, que não estão curados, tira pessoas da congregação. Eu vou contar esse testemunho aqui porque só o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu cheguei no culto para fazer um culto lá em uma casa. Eu me lembro que quando a gente estava fazendo o culto no lar, Deus falou comigo assim: aperte na oração. E a gente já estava com alguns irmãos na casa. E tinha uma irmã que ela estava botando a mão na cabeça de um, na cabeça de outro, e orando por batalha espiritual, expulsando um demônio. Aí o pai falou assim: aperte na oração. Quando eu apertei na oração, a obreira manifestou. Quando a obreira manifestou, eu me lembro que o pastor olhou para a gente, botou a mão na cabeça e disse: meu Deus. Eu disse: pastor, e é legião, viu? É coisa enraizada. O demônio se ocultou na vida dela. Ananto, Kenecaio. Ela tinha uma tristeza, uma depressão. Ela tinha um perdão que precisava ser liberado, e ela não liberou. E o Satanás estava trabalhando na vida dela através disso. Eu só me lembro da gargalhada de Satanás, querendo se andar. Só que Deus dá a visão de águia a seus servos. Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Então Deus disse: Laodiceia, eu preciso que vocês mudem Laodiceia, para que eu possa salvar. Eu já saí da casa e vocês não perceberam. Ainda estou batendo na porta, mas vocês não estão ouvindo. Mas perceba, Laodiceia, que pela minha misericórdia eu desci na terra para trazer resposta. E vou fazer uma coisa nova acontecer. Vou começar a lapidar a casa de dentro para fora. Hoje é cura. O maior testemunho não é minha pregação. O maior testemunho não é meu terno bonito. O maior testemunho não é o carro que eu ando. O maior testemunho não é a casa que eu tenho.
O maior testemunho é sua vida num altar. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não, vou falar isso aqui de novo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você não está achando exemplo na esquerda, na direita, o Pai está dizendo: seja o exemplo você da tua casa, seja o exemplo você da tua família, seja o exemplo você da tua parentela. Mulher, seja exemplo para tua filha. Pai, seja exemplo para o teu filho. Testemunho aqui. Eu vou contar esse testemunho aqui. Mas pega esse testemunho e leve para casa. 2 testemunhos. Um jovem, filho de um grande pastor renomado. E ele disse que o pastor atendia várias pessoas por dia. Ele disse que certo dia ele olhou uma multidão de pessoas sendo atendidas pelo pai dele. Ele disse que entrou na fila. Quando chegou na vez dele, que o pai dele olhou para ele, o pai dele disse: meu filho, o que você está fazendo aqui? Ele disse que olhou para o pai e disse: epa, não me considere como filho. Aqui eu sou uma das pessoas que você precisa tratar. Porque aqui você está dando palavras de vida, mas em casa você está ferindo a minha mãe. Aqui você está pregando que Deus cura, mas em casa você está ferindo. Perceba que ele foi confrontar o pai e disse: pai, aqui você tem atenção para as pessoas, mas em casa você não tem atenção para mim. Aqui você é homem de Deus, mas em casa você mostra outra postura. Que Jesus, quando Ele quer tratar, Ele trata. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer tocar, Ele toca. A mulher no poço. A mulher no poço, perceba que Jesus veio pegar água justamente no horário que ela vinha. Para Jesus ter um encontro com ela. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, me dê água, me dê de beber. Ela diz: como você me pede de beber, sendo você judeu e eu samaritana? Aí Jesus disse: se você soubesse quem está diante da tua frente, você lhe pediria água viva, e essa água saltaria para a vida eterna. Aí ela diz assim: aonde eu encontro essa água? Para abreviar, Jesus diz assim: mulher, vá buscar teu marido. Aí ela diz assim: não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, porque esse que você tem não é teu. Ela já estava no quanto? Terceiro. Jesus tocou na ferida para quê? Para curar. Ela disse: eu vejo que o Senhor é profeta, eu vejo que o Senhor é homem de Deus, e através da vida daquela mulher, Deus salvou uma multidão. Deus vai tocar na ferida de pessoas aqui, mas é porque Ele quer curar, para salvar uma multidão. Deus vai tocar na depressão, Deus vai tocar na angústia, Deus vai tocar. Eu tenho perdão que precisa ser liberado, tem vidas que precisa ser curada, que Deus está dizendo: eu estou tocando para curar. Eu já estou finalizando, Tem mulher que porque foi traída não confia mais em ninguém. Tem mulher que porque foi caluniada, essa calúnia travou a vida dela. Tem lutas, tem batalhas que pessoas aqui passaram,
que essa batalha já tem anos que era para você ter deixado para trás, mas no reino espiritual, isso travou a tua vida de uma forma, que Satanás amarrou a felicidade, Satanás amarrou a casa, amarrou a família. Perceba, se ela não deu certo com ninguém, Satanás quer que a filha dela não dê certo com ninguém. Se o pai era beberrão, Satanás quer que o filho seja beberrão. Mas nessa noite, Deus está quebrando maldição hereditária. Deus está escrevendo uma história nova na vida de algumas pessoas aqui. Deus está dizendo: deixa o teu passado para trás, deixa o que você viveu para trás, joga no mar do esquecimento. Eis que eu faço uma coisa nova, eis que eu trago uma coisa nova. Esquece o que passou e vive o novo que Deus entregou. Tem pessoa que já sofreu tanto, que quando ela está tendo momentos felizes, ela já fica incomodada com isso. Ela já acha que tem algo fora do lugar. Mas Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: eu toquei para trazer cura, eu toquei para trazer renovo. Não é porque tua mãe não foi feliz que você não vai ser feliz. Não é porque teu pai não foi feliz que você não foi feliz. Não é porque tua mãe não casou na igreja que você não vai casar na igreja. O pai está dizendo: eu trago uma coisa nova e eu deixo o passado que passou para trás. Se coloque de pé nessa noite, se coloque de pé. Enquanto eu vou pedir para a Levita adorar